Criatividade e originalidade levaram os perfis da Alepa ao topo das redes sociais entre todas as assembleias legislativas do país. A informação é da plataforma Social Media Gov, que usa várias métricas para avaliar a influência das redes sociais nas diversas instituições pelo Brasil afora. Para conversar sobre essa estupenda conquista da Alepa, estou aqui com meu colega Rogério Paiva, que é coordenador das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa do Pará. Rogério, como as redes da Alepa cresceram de 300 para quase 50 mil seguidores? É um número estratosférico, né, Dinan? Na verdade, são 4 anos de muito trabalho, né, com uma equipe, e a gente consegue alavancar esse número dia a dia. Né? Só ressaltando que a Assembleia, todo o nosso crescimento ele é orgânico, ou seja, para quem não sabe o que é orgânico, é um crescimento somente com as postagens de cards, de vídeos, de reels, e a gente não impulsiona nada, né? Não existe nenhum tipo de monetização para que os posts eles sejam mais vistos. Então, por que a gente consegue chegar? Quais seriam, por exemplo, os critérios, quais seriam, o que levou a gente a chegar nesse patamar? Eu acho que a gente tem um trabalho que é muito regionalizado. O paraense ele tem uma particularidade, que ele é um povo que é muito bairrista. Ele valoriza a sua região, ele valoriza a sua casa, valoriza a sua cultura, valoriza a sua história. Então, a gente tenta sempre regionalizar, né, os nossos posts. Existe um outro fator que até você citou aí no começo, que é a questão da originalidade. Então, a gente tenta fazer posts, né, num mundo que muito se copia, em que tudo é muito próximo, muito parecido. A gente tenta buscar elementos, conteúdos que sejam mais autorais. E isso eu acho que a população também percebe, se identifica, curte, comenta, compartilha. Então, isso eu acho que são alguns dos fatores que fazem a gente bombar muito. E muito trabalho, Dinan. A gente tem uma média de mais de 1000 posts publicados por ano, né? Então, é muito conteúdo todos os dias. A gente também tem uma coisa chamada constância. Então, a gente publica todos os dias pelo menos 3 posts. Então, quem entrar nas redes da Assembleia, @alepa.oficial, vai ver todos os dias pelo menos 3 posts entre materiais, conteúdos legislativos, conteúdos de serviço, né, conteúdos de entretenimento, também um pouco de cultura, porque a gente não precisa fazer não é porque a gente faz um conteúdo político que a gente precisa fazer um conteúdo chato. Sisudo, duro. Então, a gente tenta sempre trazer leveza, trazer serviço, para que, além do que a gente mostra na Assembleia, as pessoas também possam ver os perfis da Assembleia como referências de serviço, de informação de utilidade pública. Isso atinge desde o jovem até a pessoa mais adulta, com 50, 60 anos? Exatamente. Cada rede social ela tem um perfil de público, né? Claro que, obviamente, todas as redes atingem todo mundo, mas o nosso público prioritário, as pessoas que mais acessam, elas têm ali entre 22 até 49 anos, 21 a 49 anos. Esse é o nosso público majoritário, mas, obviamente, as redes entregam para a gente dados que nos dizem que a gente é acessado por pessoas de 70 anos, por pessoas de 19 anos. Então, a gente precisa pensar, inclusive, nisso, Dinan, né? Para quem é que eu estou endereçando o conteúdo? Mensagem, né? Esse conteúdo ele vai para quem? Inclusive, a maior parte do nosso público é feminino. É ligeiramente maior do que o masculino, porque também reflete um pouco a população, né? A gente tem uma população que é mais de mulheres do que de homens, principalmente no estado do Pará. Então, a gente é mais visto por mulheres e a gente precisa produzir conteúdo para esse público feminino. Inclusive, produzimos muito material com a Procuradoria da Mulher, materiais especiais, né, de combate ao assédio, de combate a todo tipo de crime que possa ser praticado contra a mulher, sempre dando serviço, porque as pessoas elas têm que ver o que é e têm que dizer, se eu estou numa situação como essa, como é que eu posso sair? Como é que eu posso me livrar? E a gente coloca os contatos, coloca todos os endereços para que as pessoas, as mulheres que passam por uma situação de constrangimento, de violência, elas possam ter acesso a esse serviço também. É uma preocupação nossa. E a equipe aqui garantiu também 2 primeiros lugares e 4 dentre 10 postagens com mais envolvimento entre todas as publicações feitas pelos legislativos estaduais brasileiros de 2024. Como é que foi isso? Dinan, foi até uma surpresa, porque o que acontece? Foi uma surpresa e não foi uma surpresa, porque assim, janeiro geralmente é um mês que as assembleias legislativas em todo o Brasil, elas param, né? Porque não tem sessão, entram em recesso, assim como o judiciário, né? Os poderes, eles têm um recesso ali.
Mas o que a gente fez? A gente foi na contramão. A gente produziu uma série de conteúdos, por exemplo, do aniversário de Belém, né? Então a gente produziu conteúdos especiais do aniversário de Belém. A gente também aproveitou temáticas como, por exemplo, existem alguns temas que estão sendo discutidos em reality shows hoje, inclusive que tem participantes paraenses. Então a gente trouxe essas discussões para a Assembleia Legislativa do Pará com o serviço, e isso bombou muito. Então, quando saiu esse resultado, quando a gente teve acesso a essa plataforma, foi surpreendente porque nós somos hoje a sétimo perfil de Instagram mais seguido do Brasil. Então, imaginei que a gente estivesse ali pelo terceiro, quarto, né, em visibilidade dos nossos posts. E fiquei surpreso que ficamos em primeiro e tivemos 4 dos 10 posts mais vistos de todas as assembleias em 2024 são nossos. E os 2 primeiros são nossos. E quais são os 2 primeiros? Um é um post do aniversário de Belém, extremamente bairrista. Pois é. Né, que surpreendente. A gente fez, inclusive, eu fiz, inclusive, pensando em mexer com a emoção do paraense, né, que a gente estava no aniversário de Belém. Isso estimula o paraense a querer ver bem sua cidade. E qual é o mote desse post? A gente quis fazer uma coisa bem viralizável. E aí, o mote do post quando dizem que Belém só tem mato. Qual é o paraense que nunca ouviu, fora de Belém, alguém diminuir a sua cidade, o seu estado, porque diz, como nós estamos na Amazônia, que não existe uma cidade, que existe, todo mundo mora no meio de uma floresta. Não pensa que tem uma metrópole. Exatamente. Aqui, né? E deu certo. Foi um post que teve, hoje está mais ou menos com 250 mil visualizações. E depois, o segundo post é um post que a gente pegou uma participante paraense que está dentro de um reality show, que ela sofreu ansiedade, algumas questões, e a gente trouxe isso para o paraense para explicar quando você pode identificar quadros de ansiedade, etc, etc. E bombou. Também teve milhares de likes, e aí foi uma surpresa, porque são os 2 posts mais vistos esse ano. Imagina, passando a Lespe, passando a Lerge, passando as assembleias que são muito grandes, muita de estrutura, estados, né, de tem jornalistas, estrutura, de exatamente, equipamentos. e que estão em lugares que tem mais gente. Você imagina, nós somos um estado que tem 9 milhões de habitantes. São Paulo tem mais de 40 milhões. É metade do Brasil. Exatamente. Então, a gente estar à frente disso é muito significativo e muito simbólico, porque chancela a qualidade do trabalho do que a gente faz. E só frisando que rede social não é só conteúdo nem originalidade, muitas vezes é insight também. Então, você sempre estar antenado com o que está acontecendo no mundo, no Brasil, e trazer isso em forma de serviço para que as pessoas possam discutir na sua rede social. Mas hoje o principal em uma rede não é o número de seguidores. Quais as métricas, os fatores mais importantes para a gente saber que está fazendo sucesso e que está bombando aí nas redes sociais? É engraçado que muita gente hoje ainda pensa assim, mas quantos seguidores tem? Isso não é o mais importante. Isso era uma métrica muito importante 3, 4, 5 anos atrás. Hoje existem outros fatores, outras métricas, né, como envolvimento, engajamento, né, quantidade de comentários, quantidade de compartilhamento, de salvamentos. O maior termômetro é o quanto as pessoas participam da rede, não é o quanto elas seguem. Para você ter ideia, a gente está com uma rede que vai bater 50 mil seguidores e a gente tem post de 350 mil visualizações. Então, a gente furou a bolha dos 50 mil e entregou esse post para mais gente. Né? Como é que funciona isso? Pois é, o algoritmo, quando ele percebe que está tendo uma aceitação muito grande para um post, ele entrega mais. Quando você tem a parte de busca das redes sociais, quando você coloca lá e que você está bem, você furou a bolha, ele coloca como sugestão. Então, quando você abre a sua rede, por mais que você não siga, ele te entrega aquele conteúdo como sugestão. As pessoas vão lá, gostam, curtem, compartilham, comentam, e aí a gente viraliza. Esse post, que é o nosso post mais viralizado, que foi no fim do ano passado, não foi esse ano, não está nessa estatística, mas é o nosso post mais viralizado, é um post que a gente pegou uma banda mexicana que estava no Brasil, que o vocalista cantou a música da Joelma.
Era um sábado, a gente trabalha com o que a gente chama de soft Música posts. do tacacá. Exatamente. Voltando para o Pará. A gente trabalha com os soft posts, que são posts leves para o fim de semana. E eu falei assim, a gente precisa pensar esse conteúdo e eu acho que dá para viralizar. Aproveitar essa Peguei essa o onda, vídeo, tinha um amigo que estava lá, me mandou esse vídeo, que ele fez um vídeo exclusivo lá da frente, do vocalista cantando a música da Joelma. Fizemos o post, eu coloquei no final, RBD e Joelma divulgando a cultura do Pará. Bombou. Foi para 350 mil visualizações. Por quê? Porque aproveitou a música do momento, que era da Joelma, aproveitou a banda mexicana, que é muito popular, que estava no Brasil, a gente surfou na vibe e trouxe as questões do paraense, mexeu com o orgulho, autoestima a do autoestima do paraense e fez com que o post viralizasse. É um post de 350 mil visualizações. Você tinha acesso aos dados que as redes da Alepa fornecem, os números, e como teve acesso aos dados das outras assembleias? Como é que você fez essa leitura assim para saber que nós estamos tão bem assim, que a Alepa está muito bem? Na foto, vamos dizer assim. Exatamente. Cada rede social, né, ela te disponibiliza dados sobre o seu perfil. Então, a gente já tinha os dados da Assembleia Legislativa do Pará, que são dados que a rede só entrega para o administrador. Dados de engajamento, dados gerais, né, que envolvem aquele perfil. E aí, inclusive, a Defensoria Pública do Pará fez um post dizendo que estava entre as 10 melhores do Brasil, de acordo com a plataforma Social Media Gov. E aí aquilo ficou, né? Eu falei, deve ser legal essa plataforma. Entrei em contato com eles nos fizeram uma demonstração e até para surpresa deles, nós estávamos em primeiro no ano. Porque ninguém espera lá em São Paulo, lá no sul do Brasil, que uma Assembleia Legislativa do Norte esteja encabeçando na frente da Alesp, na frente da Alerj, né? E que tenha posts que tenham mais visualizações, mais engajamento, mais envolvimento do que um post feito em São Paulo, por exemplo. Então, foi uma surpresa para eles, foi uma surpresa para a gente, e foi essa plataforma que nos entregou os dados. E ela é muito completa, porque ela entrega todo tipo de dado. Ela entrega por envolvimento, por engajamento, por visualização, por comentário, né? Sendo que algumas métricas mais importantes hoje, que a gente lidera, o envolvimento é uma delas, né? A visualização, né? Então, aí, através dessa plataforma, ela não é uma plataforma gratuita, é uma plataforma de pesquisa, né? Feita para as instituições. E aí a gente teve acesso a esses dados que a gente pôde comparar e saber o quanto a gente estava bem, principalmente agora em 2024, porque esses dados são de 2024, né? Ou seja, já há quase 2 meses que a gente está na liderança desse ranking. Muito bom, né? Muito. E como é produzir o material que sai nas redes da Alepa? É só pegar um celular, filmar assim, aí pá, já jogar na rede? Não, tem algum tratamento? Sim, como claro. é que é elaborado o tema? Claro. Como é que vocês fazem para poder escolher assim, isso vai, isso não vai? É engraçado que as pessoas, elas veem um vídeo de 20 segundos na rede social, elas pensam assim, isso é muito rápido, isso é muito fácil de fazer. Às vezes a gente demora 2, 3 horas, né, para finalizar um reel, né, porque a gente entende isso que ele... muito imediato, né? Que com precisa, muita pressa, que né? precisa entrar logo. Exatamente. Por exemplo, a gente tem um reel toda terça-feira e quarta-feira, dia de sessão, que a gente precisa colocar assim que acabar a sessão. Então, a nossa luta é essa. Quem está produzindo já está editando enquanto a sessão está acontecendo. Porque se a gente for esperar terminar, vai demorar. Então, quando termina, o nosso desafio é entregar logo o conteúdo. Porque quem não acompanhou, quem não assistiu, precisa saber como foi a sessão. Bem resumido. Bem resumido. Em 1 minuto e 30. Então, a gente não tem fala, mas a gente tem imagem. E o nosso desafio é colocar todos os deputados que estavam lá, todos os deputados que estavam sentados trabalhando ou que foram à tribuna, a gente tem que colocar a imagem de todos, até para que não role uma ciumeira, até para que a gente não desmereça o trabalho de um deputado em relação ao outro. Sim. Então, o nosso desafio é colocar todos que estavam na sessão no ar. Tudo por igual. Tudo por igual. Então, esse é o nosso desafio mais imediato. Mas, para além disso, a gente tem uma curadoria de conteúdo, que é você pensar como trabalhar os conteúdos do dia a dia, como trabalhar as datas comemorativas. Mas data comemorativa não viraliza, não engaja. Gente, a gente tem posts de datas comemorativas que são extremamente viralizados. Por quê? Porque a gente acha que as pessoas não esperam isso, mas elas esperam. E se a Assembleia não publicar cedo, as pessoas cobram. Então, a gente tem uma curadoria de conteúdo e sempre, como eu falei, sempre tentando utilizar criatividade, originalidade e também trabalhar muito a questão da regionalidade, né, da regionalização. Então, acho que esses são fatores que a gente trabalha no dia a dia. São dias de muita pesquisa, são dias de muito
teste de formato para ver qual é o que vai funcionar mais, para que a gente possa entregar sempre um material melhor, que as pessoas gostem, que as pessoas compartilhem, comentem, né, e o conteúdo possa ter uma boa projeção. Essa plataforma que o senhor informou ainda agora, além de fazer o ranking, oferece mais que outras informações importantes para a gestão das redes sociais? Além de um ranking que é importante não só como concorrência, mas até para a gente estar sempre melhorando, estar sempre bem colocado, é uma plataforma que te dá muitos insights, te mostra muito as tendências do momento. Então, ela mostra, por exemplo, hoje, qual foi o assunto que mais bombou nas redes sociais das assembleias do Brasil? Aí ele mostra, por exemplo, a dengue está em alta. Ei, maninho, será que tomar AS diminui os sintomas da dengue? Errado! A AS, ibuprofeno e nimesulida não devem ser usados no combate à dengue. Repito, não devem ser usados. O uso pode provocar hemorragia e, em vez deles, você pode tomar, por exemplo, paracetamol. Bora combater a dengue? Então compartilhe essa informação. As enchentes estão em alta, então a gente consegue ter um termômetro dos assuntos mais falados no Brasil para que a gente possa pensar os nossos conteúdos a partir do que está em alta, né? Para que a gente possa levar para a população, principalmente do Pará, com conteúdos regionalizados, né? Com conteúdos customizados para a nossa região, os assuntos que estão em alta no Brasil. Então ele dá tendências, além de números, informações, estatísticas, ele te entrega para o social media, o que é muito importante para a gente, as tendências. E isso é fundamental para um trabalho atual de qualidade. Como você analisa assim, que uma Assembleia daqui do Norte, você já até comentou sobre isso, do Pará, que é apenas o 10º estado em população do Brasil, liderando, né, um ranking de comunicação legislativa digital. É um desafio, foi um desafio, né, continua sendo, e é realmente uma satisfação enorme, né, você vê que está alcançando com um assunto tão difícil que é sobre leis, sobre que geralmente a população não se interessa tanto, né, no dia a dia. Como é que foi que você analisa isso? Bem como tu falaste, é um desafio a gente atrair os olhares, né, da população para as redes sociais, porque o tema legislativo é muito duro, né? O brasileiro ele não tem, pesquisas inclusive apontam que o brasileiro ele não acessa esses espaços, ele não tem ele não costuma visitar um perfil legislativo como ele costuma, por exemplo, visitar um perfil de prefeitura, que é executivo, ou de governo do estado. É um desafio muito grande para a gente trazer esses assuntos, regionalizá-los, né, e fazer com que ele tenha o nosso olhar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se expressar. E realmente é muito gratificante a gente ver que uma Assembleia do Norte consegue furar essa bolha de Centro-Sul, né, que é Rio, São Paulo. E, como eu te falei, é uma surpresa até para eles, quando eles veem que uma Assembleia Legislativa do Norte lidera, eles também ficam surpresos. A gente sabe... eles estão fazendo lá para poder conseguir, né? Exatamente. Acho que imagino assim, né? Sim, Como é que eles estão conseguindo levar esse produto para a população em geral? Que conteúdo é esse que eles estão produzindo, que eles conseguem furar uma bolha por ser um estado que não é tão populoso, né? A gente sabe das limitações, inclusive, que os estados da região norte têm com acesso à internet, porque nós temos áreas muito grandes de florestas, etc., diferente de um São Paulo, que é muito mais coberto, toda a região metropolitana, muito mais toda... coberto de 5G, etc. Então, é um desafio, né? E também mostra que o nosso material está indo para além do estado do Pará. Quando ele é visto por muita gente, ele está conseguindo chegar em outros lugares. E isso é muito gratificante para todos nós da comunicação da Assembleia que fazemos esse conteúdo muito especial para as pessoas. E o que diferencia o conteúdo da Alepa de outras assembleias? O que você percebeu que está encantando assim as pessoas, os seguidores aí? Onde você descobriu essa parte aí que tocou nas pessoas para se interessar pelo nosso produto, pelo nosso conteúdo aqui? Dinan, eu percebo que muitos perfis da maioria ou de grande parte, né, das Assembleias Legislativas do Brasil, eles se resumem ao conteúdo político. Né? E só as sessões, as sessões, debates. Exatamente. Ou seja, quando eu não tenho sessão, quando eu não tenho debate, quando eu não tenho um factual político, eu não tenho um conteúdo que chame atenção. Sendo que a gente já conversou que o conteúdo político ele não é necessariamente atrativo para todo mundo. Então, o que a gente faz? Como eu falei, a gente trabalha os posts, né,
culturais, os posts de serviço. Por exemplo, a gente publicou um post agora que ele é político, mas ele é mais serviço, que é um post sobre a CNH Pai d'Égua, que é um projeto aprovado pela Assembleia, de autoria do Executivo, mas que leva milhares de CNHs, carteiras de habilitação gratuitas para as pessoas. Então a gente deu no dia que abriu e a gente colocou o serviço e bombou muito. Por quê? Porque é serviço, as pessoas precisam, as pessoas querem, as pessoas gostam. Mas assim, mas é um projeto que já passou pela Assembleia, mas é serviço. E originou aqui na Assembleia. E começou na Assembleia, né? Você transformou um projeto de lei num assunto, num tema que interessa ao cidadão. Para as pessoas. Né? E aí é aquilo que a gente fala, que eu estava falando agora há pouco. A gente fura uma bolha porque as pessoas vêm atrás de um serviço. Sim. As pessoas não querem saber qual foi o deputado que fez, as pessoas não querem saber que é do Executivo, elas querem saber na prática, o serviço. Né? Como é que eu posso ter acesso a isso? Aí a gente colocou, olha, polo tal, Marajó, você pode acessar como? Polo Oeste do Pará, pode acessar como? Passo a passo. Se eu quiser fazer essa minha inscrição pela internet, como é que eu faço? Acesse o site do Detran, vai lá. Então, a gente sabe que serviço sempre chama muita atenção. E eu acho que esse também é um dos ingredientes, como eu falei, fora a regionalização, fora a customização do conteúdo, eu acho que a gente consegue fazer um material que se diferencia de pelo menos 70% das redes sociais das Assembleias do Brasil. E aí isso faz com que a gente tenha um sucesso na entrega dos posts, né? Isso é que eu te pergunto, que tipo de material é mais visto, mais curtido, que mais engaja? Você já detectou o que interessa mais ao público, o que chama mais atenção, né? Como você falou, transformar a lei em assuntos palpáveis, em assunto que realmente o cidadão tem interesse, falou, opa, eu posso aproveitar. Sim. Alguma coisa sobre isso. O que acontece, como a gente conversou há pouco, o conteúdo político, ele não é muito visado pelas pessoas, né? Se eu colocar só uma sessão, olha, sessão ordinária, 44 leis, etc., as pessoas elas não querem saber. As pessoas querem saber como essas leis vão impactar a vida delas, né, positivamente. Que tipo de serviço vai ser oferecido a partir da aprovação dessas leis? Que política pública vai chegar no Marajó? Que política pública vai chegar em Santarém? Que política pública vai chegar no Nordeste do Estado? Então, no Oeste, lá no Sul do Pará. No Sul do Pará, que já é mais distante da capital, né? As pessoas, elas querem saber isso. Então, isso é importante, muito. E a gente precisa colocar, e é o nosso carro-chefe, é o nosso assunto do dia. Mas, para que eu ganhe visibilidade desses conteúdos, eu trago outros conteúdos que são conteúdos culturais, que são conteúdos de serviço, etc., etc. E aí a gente consegue fazer com que as pessoas sejam atraídas para o perfil da Assembleia e acessem também o conteúdo político, que é nossa matéria-prima básica. Então, a gente usa como estratégia outros conteúdos, que são conteúdos culturais, que são conteúdos que trabalham com a identidade do paraense, para que as pessoas venham, e aí eu pego os outros conteúdos que não teriam tanta visibilidade e eles passam a ter. Então, a gente joga uma isca para as pessoas, né, com conteúdo de qualidade, e as pessoas vêm ver o conteúdo que elas não viriam naturalmente. Ver um conteúdo político que na cabeça das pessoas é chato, que na cabeça é complicado, ninguém entende. Então, a gente cria uma estratégia para atrair as pessoas para o conteúdo legislativo. Você tira da linguagem politiquês, vamos dizer assim, e transforma numa linguagem que a população entenda, né, que o internauta ali fala, né? Pela uma imagem, pela uma foto, pelo um vídeo, você compreende tal coisa, por uma tarjazinha ali que você bota, já dá para entender, né, que aquele projeto de lei que foi aprovado ali na Assembleia, depois de tantos debates dos deputados, resultou numa coisa interessante, que vai, como você falou, impactar na vida do cidadão aqui e em outras regiões, aqui na região metropolitana e outros lugares aqui do nosso estado. Então, o caminho é esse, já está descoberto. Esse caminho, seguir em diante aqui. Qual é o projeto daqui para frente? Mas é engraçado que rede social ela não tem uma fórmula e as coisas mudam muito. Então, Todo tempo tem que estar atualizando. Então, por exemplo, aquilo que funcionava 6 meses atrás não necessariamente vai funcionar daqui a 6 meses. Aquilo que funcionava semana passada não necessariamente vai funcionar para o ano que vem. Então, eu acho que a gente acertou muito no começo desse ano com conteúdos que viralizaram, né, que a população gostou, acessou, compartilhou, e aí a gente precisa estar em constante movimento, em constante pesquisa, em constante atualização, para que a gente possa estar antenado com as tendências. Se a gente não tiver antenado com as tendências, os nossos conteúdos não vão ser entregues. Como eu falei, existe um motorzinho que impulsiona as redes sociais, que chama-se algoritmo. E ele é uma bênção e é uma maldição para quem trabalha com isso. Porque se você não consegue
surfar no que está no momento, o algoritmo não entrega o seu conteúdo. E aquilo que você esperava que ia ser visto por 10, 20, 30 mil pessoas, é visto por 500. Então, a gente precisa estar antenado, né, com as atualidades, com o que está acontecendo, para que o algoritmo, para que a gente possa domar esse algoritmo e fazer com que o nosso conteúdo, a nossa mensagem, né, o que a gente quer mostrar para o Pará e para o Brasil e para o mundo, porque rede social não tem fronteira, para que a gente possa entregar esse conteúdo tendo o algoritmo a nosso favor. Então, é um desafio diário, é uma constante atualização, senão a gente não consegue entregar o que a Assembleia Legislativa faz e o que o povo do Pará espera das redes legislativas do Pará. E esse produto todo que as redes sociais, esse sucesso todo que as redes sociais aqui da Alepa está obtendo, faz parte de todo esse contexto aqui, eu diria, né, da reformulação da Alepa, né? Eu acho que você acredita também nisso aí. Pela gestão do presidente Chicão, pela gestão também da nossa coordenadora geral, Alda Dantas, né, que dá esse espaço para você trabalhar à vontade, criar bastante. Você concorda com isso também? Tem todo um contexto assim? Claro, eu acho que a gente vive um momento, e a gente sempre publica nos nossos posts, quando a gente fala, por exemplo, sobre a reforma da Alepa, que é uma reforma estrutural, a gente sempre usa... conceito, né? A gente sempre usa a hashtag uma nova Alepa, e a gente tem vivido cada dia mais uma nova Alepa, e não só estrutural, uma nova Alepa de conceito, uma nova Alepa de valorização, né? Uma nova Alepa de um novo momento, né, para os servidores, né, de valorização, para o público que visita. Né? A gente estava até comentando que existem espaços agora na Assembleia que são espaços muito instagramáveis, que onde você chega é tão bonito, está tão legal, está tão diferente do que a gente via, exatamente, do que a gente via 5 anos atrás, do que a gente via 10 anos atrás, que a gente vive uma outra Alepa. Inclusive, uma colega nossa passou aqui nessa área e falou: nossa, a Assembleia está muito COP30. E é uma coisa muito bacana, porque é um momento que a gente está entrando, né? O Pará está muito em evidência, não só em termos de legislativo, mas em termos de executivo, em termos de COP, discussões, debates climáticos. Então, a gente aproveita, né, essa onda de visibilidade para que a gente possa mostrar o nosso conteúdo do que a gente faz na Alepa, com a nossa cara, com o nosso jeito, né? E para que não só o paraense se identifique, mas para que o brasileiro entenda que o paraense é capaz de fazer algo com qualidade, né? Fazer um conteúdo interessante e que todo mundo possa ver, gostar, curtir, compartilhar. Esse é o nosso desafio diário, Dinan. Parabéns, Rogério. Obrigado. Sucesso total. Parabéns à Alda Dantas, que é a nossa coordenadora geral aqui de comunicação da Alepa, que é muito complexo, são 41 deputados, cabeças diferentes. E parabéns ao deputado Chicão, que está comandando essa transformação aqui física e de conteúdo na Alepa. Muito obrigado, Rogério. Obrigado eu. Por estar com a gente aqui nesse momento tão importante de sucesso das redes sociais da Alepa.